Boa noite, Recap! Tá fraco demais, que isso? Vou falar mais uma vez, hein? Boa noite, Recap! Agora sim, glória a Deus. Você pode se colocar de pé no seu lugar, por gentileza? Fechem os olhos de vocês, levantem a cabeça de vocês lá para o mais alto de todos os céus, onde o trono do nosso Senhor Jesus, do nosso Senhor Deus está. Nesse momento, eu vou pedir que vocês levantem o tom da voz de vocês, que vocês possam nesse momento começar um momento de intercessão, de oração por essa noite, que vocês possam pedir ao Senhor Jesus, que nesse momento, nessa noite, nós possamos ser cheios da vida dEle. Senhor Jesus, vem nesse lugar, Senhor, Tu tens total liberdade para agir aqui. Espírito Santo de Deus, nós Te convidamos nesse momento, se faça presente nesse ambiente, ministra aos nossos corações tudo aquilo que o Senhor deseja ministrar. Senhor Jesus, nós queremos ser cheios da Tua vida, cheios, Senhor Jesus, é o que nós Te pedimos nessa noite, Senhor Jesus, porque o Senhor mesmo disse que fluiriam rios de água viva do nosso interior. Então que nessa noite possam fluir rios de água viva e que sejamos cheios da vida de Deus, cheios da vida de Deus, cheios da vida de Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Aplaude a Jesus. Glória a Deus, podem tomar o assento de vocês, glorificando o nome de Jesus. Olha para essa pessoa maravilhosa que está do seu lado, que vai pagar o seu jantar hoje no rolê da semana, hein? Fala bem assim para ela: hoje você vai viver o extraordinário de Deus. Mas fala bem forte, pô, fala: hoje você vai viver o extraordinário de Deus. Amém. Antes que a gente possa entrar de verdade na palavra, eu gostaria de agradecer ao Senhor Jesus pela vida do Gu, da Lari. Hoje eles não estão aqui presentes, eles estão viajando. Mas eu gostaria de agradecer muito ao Senhor pela vida deles, porque por conta da fidelidade deles a Jesus, por conta do sim deles ao chamado do Senhor, a gente pode viver tudo isso que a gente está vivendo, que o Senhor Jesus está construindo aqui no Recap. Então uma salva de palmas pela vida deles, por gentileza. E gostaria de agradecer também a vida dos nossos pastores, pastor Eduardo e pastora Priscila, que com tanta firmeza no seu coração creram no chamamento do Senhor Jesus com uma fé gigante. Eles aceitaram aquilo que o Senhor os chamou para fazer, e por conta dessa fé, dessa plena convicção que eles tiveram no coração, a gente pode vivenciar tudo isso que nós estamos vivendo como reino. Amém? Amém? Agora sim. Então vamos para a palavra? Você não quer ouvir não? Que isso? Vamos para a palavra? Agora sim. Bom, hoje eu tinha uma mensagem totalmente diferente para ministrar. Sábado passado o Espírito Santo tinha me entregado uma mensagem, e era uma mensagem totalmente diferente de tudo que eu ia falar. Mas domingo eu vi o nosso pastor Eduardo aqui nesse palco ministrar uma mensagem, e aquilo tocou muito o meu coração. E no momento que ele estava falando, o Espírito Santo falou: Pedro, você precisa falar sobre isso. E bem, o que o pastor Eduardo falou aqui no domingo? Ele falou sobre um grande problema nessa geração. E pergunte: que problema é esse, Pedro? O problema é que essa geração atual sofre de uma séria imaturidade na fé, uma séria imaturidade espiritual. E esse vai ser exatamente o tema da mensagem de hoje, que a gente deve formar uma geração madura. Amém? Então, bom, para que a gente possa começar e vocês possam entender bem como que funciona essa parada toda, eu gostaria de ler com vocês 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 1. Por gentileza. Amém. Paulo fala bem assim para a igreja de Coríntios: irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Em algumas traduções, Paulo ele vai chegar a falar como a muito carnais, para você ver o nível que era. Pode passar para o versículo 2. Dei a vocês leite, não alimento sólido, pois não estava em condições de recebê-lo, tampouco agora estão. Pode parar por aqui. O leite, ele é o alimento que a gente recebe no começo da nossa vida, para que a gente possa começar a crescer, para que a gente possa começar a se nutrir. Mas com o tempo, conforme a gente vai crescendo, a gente vai se alimentando de leite, o leite já não é mais suficiente para a gente. Se a gente ficar a nossa vida inteira tomando leite, a gente nunca vai crescer, a gente nunca vai amadurecer. Então a gente tem a necessidade, conforme vamos crescendo na vida, de provar de alimento sólido. E a nossa vida com Cristo é exatamente dessa maneira. Pedro, ok. Entendi, mas o que isso tem a ver com a questão da imaturidade? Tudo.
Porque o que é ser imaturo espiritualmente? O que é carregar uma vida imatura na fé? É justamente uma vida onde você é uma pessoa carnal, um cristão que é guiado pela sua carne e não pelo seu espírito. E é exatamente sobre isso que Paulo está falando. Então, qual que é o grande perigo que a nossa geração hoje sofre? Ser uma geração imatura, uma geração que é guiada pela carne, pelas suas concupiscências, que é seus desejos incontroláveis, e não pela boa e agradável e perfeita vontade de Deus, não pela vontade que o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. Amém? Estão conseguindo entender até aqui? Ok, então. Então, a gente já entendeu, Pedro, o que seria essa imaturidade? Seria a gente viver, então, uma vida carnal, uma vida onde a gente não consegue viver sendo guiados pelo Espírito. Mas o que seria essa parada da gente viver sendo guiado pela carne? Você deve estar se perguntando. Sabe aquele dia que você chega cansado em casa, que você passou um dia incrível, assim, você fez um monte de coisa, mas você não fez o seu devocional ainda nesse dia. Aí você chegou bem cansado em casa, você falou, nossa, eu estou tão cansado, eu vou dormir, amanhã eu acordo cedinho e faço. Aí você acorda, sei lá, umas 10 horas da manhã, meio-dia, ou você vai para a escola, sei lá. Você faz tudo, irmão, menos o seu devocional. Isso é a sua carne. Porque se você fosse guiado pelo Espírito, você já tinha feito até mesmo antes. Consegue entender? Ser carnal é passar o dia inteiro perdendo a sua vida ao invés de gastá-la para Cristo. Perdendo para si mesmo, não para Ele. Perdendo a sua vida, por exemplo, no TikTok, no Instagram. Mas para orar, para tirar um segundo, para você ter um momento com Jesus, para você fazer o seu devocional, você não tem. Mas para passar o dia inteiro no Instagram, todo mundo tem. Isso que é o complicado, né? E eu estou falando isso para vocês porque eu mesmo me peguei nessa situação. Eu mesmo já passei por isso, eu mesmo vivo isso. E está tudo bem, gente. A igreja de Corinto era uma igreja que tinha todos os dons. E olha o que Paulo falou para eles, que eles eram muito carnais. Então não tem problema nenhum nisso. Mas a gente tem que ter a plena convicção, a plena consciência de que a gente deve crescer. A gente deve provar de alimento sólido. Pedro, tá bom, mas então como que eu faço para provar esse alimento sólido? Como que eu faço para crescer em Cristo? O que eu tenho que fazer? A resposta está lá em Romanos 12:2. Pode colocar aqui para mim, por gentileza? Amém? Paulo ele fala, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, viver uma vida guiada pelo Espírito, não uma vida carnal, significa transformação, significa renovação da nossa mente. Essa parada do TikTok, do Instagram, tudo isso aqui que eu falei, é o homem caído, irmão. Você vai querer passar o dia inteiro se distraindo, menos viver uma vida para Cristo. É exatamente por isso que você deve se transformar. Mas sabe qual que é o grande problema que a nossa geração hoje tem um grande risco para o nosso futuro? Pergunte o quê? Você não quer saber de nada, mano. Vou perguntar de novo. Pergunte o quê? Agora sim, pô, vamos lá, vamos. O grande problema é que a nossa geração tem crescido como uma geração que não prova um evangelho 100% pleno, não prova um evangelho 100% verdadeiro. Nossa geração tem crescido como uma geração que vive muito de experiência e pouco de transformação, que vem toda sexta pro recap, que vai todo domingo na Reino, mas chega na segunda-feira, depois de viver aquele extraordinário de Deus. Sabe quando você chega aqui na frente, irmão, você se ajoelha, tem um mover sobrenatural, mas chega segunda na sua escola, você não tem coragem de pregar o evangelho para aquele seu amigo que não é crente. Chega no domingo no churrasco, você não tem coragem de pregar o evangelho para aquele seu tio desviado. Consegue entender? Esse é o grande risco de provar de experiências, mas não ser transformado. Esse é o grande e sério risco que a nossa geração sofre. Então nós não podemos deixar que isso aconteça. Devemos ser uma geração madura, que prova alimento sólido, que vive sim experiências, mas através dessas experiências tem a mente renovada e transformada pela vida de Cristo. Isso é alimento sólido. É viver um evangelho puro, um evangelho pleno e verdadeiro, não um evangelho falso. O que seria um evangelho falso? É um evangelho que amacia egos, é um evangelho que pequei, mas está tudo bem, e realmente está, porque todos nós somos pecadores, mas o problema é repetir o mesmo erro, é repetir a mesma vontade carnal todos os dias, não viver a vida que o Senhor quer que você viva. Esse é um grande risco que a nossa geração sofre, e é sobre isso que Paulo fala aqui, que a gente deve renovar a nossa mente, transformá-la por completo. E outro grande problema que a gente sofre é que por conta dessas experiências, da gente viver tudo isso, por que a gente não é transformado? Porque a gente vive o sobrenatural. É tudo muito incrível.
incrível. A gente sente a vida divina de Deus aqui. Sabe quando você consegue apalpar a presença do Senhor? É sobrenatural. Mas por que a gente não é transformado a partir disso? É justamente porque quando a gente vive isso, a gente tem um pensamento totalmente incorreto. Eu estou cheio de Deus. Eu alcancei o ápice da minha vida com Deus. E aí você cai numa coisa chamada comodismo. Sabe, quando você chega na sua casa, você está cansado, é exatamente a mesma coisa que eu falei. Porque você acha que você está cheio, que aquilo é o suficiente. Mas deixa eu te falar uma coisa, você não está cheio, isso não é o suficiente. A sua vida com Cristo só vai ter um ápice na eternidade. Quando o seu corpo estiver glorificado, quando a sua alma estiver salva. Hoje não existe isso. Você tem que se alimentar da vida de Cristo. Você tem que viver a vida de Cristo. Viva o evangelho puro, um evangelho pleno, onde em todos os dias você se alimenta e você quer mais e mais e mais. Isso é transformar e ser renovado a partir da renovação da mente. Amém? Então a gente pode partir para o último versículo, e esse eu quero que vocês prestem muita atenção, porque isso aqui é muito forte. Pode colocar aqui no... Nossa, já colocaram que isso? Uma salva de palmas pela vida da projeção. Glória a Deus. Lá em 1 Pedro 2,9 está escrito assim: vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, ou em outras traduções vai dizer sacerdócio real, nação santa, povo que pertence a Deus ou que foi adquirido por Deus, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora eu quero que vocês prestem atenção aqui nesse final. Para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você conseguiu pegar? Trevas, luz. Isso é ser transformado. Isso é viver um evangelho puro. Cada vez que você vive a sua vida da carne, que você se alimenta de cada vez mais as coisas do mundo, você vive nas trevas, não na luz que é o Cristo, não na vida divina de Deus, que é o que Ele te chamou para viver. Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós, como geração eleita, fomos escolhidos por Deus. Então devemos viver uma vida segundo a sua luz, segundo o seu evangelho puro, o seu evangelho pleno. Nós devemos viver não por experiências, mas por transformação. Nós temos que ter um sério senso de responsabilidade. Porque sabe quando você olha para o Senhor depois que Ele te chama e fala de braços abertos: Senhor, eis-me aqui. Tem uma coisa muito séria nisso. A partir do momento que você aceita o chamamento de Deus, você tem que entender uma coisa: você aceita uma responsabilidade pela parte do Senhor. Então todos nós somos responsáveis. Não adianta a gente vir na reunião e cantar: nos tornamos responsáveis. Se chega depois você não consegue assumir essa responsabilidade. Se chega depois você não consegue pregar o evangelho. Se chega depois você não consegue viver o evangelho. Isso é viver um evangelho puro. Isso é viver um evangelho puro, simples e pleno, por completo. O evangelho não vai amaciar os nossos egos. Ele vai ser um evangelho que na grande parte das vezes vai nos confrontar, que grande parte das vezes vai nos fazer pensar: eu preciso mudar. É isso que é transformação. Isso que é renovar a nossa mente. E olha só o que está escrito aqui: vocês são geração eleita. Sabe o que é ser eleito? É Deus olhando para você, apontando para você e falando: você, eu te escolhi. Você, eu te escolhi. Você, eu te escolhi. Vocês são geração eleita. Ele nos escolheu. Então por que nós não podemos gastar a nossa vida para Ele? Pelo contrário, nós devemos gastar a nossa vida por Ele. Porque nós fomos escolhidos para ser uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Então assim, nós devemos fazer em todos os dias das nossas vidas, manifestando a sua vida divina. Amém? Amém mesmo? Vocês conseguiram entender? Bom, gostaria de abrir agora então, lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, e no versículo 19. Olha o que Paulo fala aqui: não apagueis o Espírito. Não deixem que o Espírito que habita dentro de vocês seja apagado, porque a partir do momento que isso acontece, tudo cai por água abaixo. Tudo. Temos que manter a chama acesa. Temos que manter a chama acesa. Nós precisamos da vida de Deus. Ele nos sustenta, Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa força, a nossa alegria. Ele é tudo para nós. E não basta apenas dizer com a boca, mas nós temos que viver isso.
Como eu falei, vocês são geração eleita, vocês foram escolhidos por Ele. Então carreguem o sacrifício vivo de Deus com vocês todos os dias. Preguem o Evangelho, não importa a vergonha, não importa o que os outros vão falar. Vivam o Evangelho, preguem o Evangelho, preguem a vida de Cristo. Proclamem quem Deus é e tudo aquilo que Ele tem. Vocês são filhos, vocês são os escolhidos de Deus. Então nós devemos agir como escolhidos, devemos agir como filhos em todos os dias. Nós fomos escolhidos, fomos chamados por Ele. Então não adianta, a gente não tem escolha. Sabe aquele papo de escolhido não ter escolha? É exatamente isso. Não deixe que a chama se apague. Não permita não viver a sua vida para Ele. Se permita, pelo contrário, morrer todos os dias por Ele. Carregue a sua cruz todos os dias. Negue-se a si mesmo. E aí sim, siga Ele. Vocês podem se colocar de pé, por gentileza? Pedir que vocês abaixem as cabeças de vocês, fechem os olhos. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por cada uma das vidas que se encontram aqui nesse ambiente, Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus, por essa mensagem que o Senhor trouxe aos nossos corações. Senhor Jesus, que nessa noite nós possamos ter a plena convicção, Senhor Jesus, de que você nos chamou, de que você nos escolheu, Senhor Jesus, de que você nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Então que assim, Senhor, nós possamos viver em todos os dias das nossas vidas, Senhor Jesus. Que possamos, Senhor, nos entregar por completo, que possamos viver a nossa vida e carregar o teu sacrifício vivo dentro de nós, Senhor. Que possamos pregar o Evangelho, proclamar as tuas virtudes, Senhor, proclamar aquele quem o Senhor é e tudo aquilo que o Senhor tem, porque aquele dia na cruz, Senhor Jesus, você venceu todos os teus inimigos, Senhor Jesus, e está escrito que todos eles ainda serão colocados debaixo dos teus pés, Senhor, e que nós possamos, Senhor Jesus, viver uma vida entregue a Ti, uma vida onde até que isso aconteça, Senhor, nós queiramos nos encher mais do Senhor, e nós possamos nos encher mais, nós queiramos mais da Tua vida, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus, nós queremos ser cheios de Ti, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, nessa noite, Senhor, renovar a nossa mente, nos transformar, Senhor Jesus, para que possamos viver tudo aquilo que o Senhor nos chamou para viver, Senhor. Jesus, nós nos apresentamos a Ti, Senhor, aceitamos ao Senhor, Senhor, como a Tua responsabilidade que o Senhor entregou a nós, que nós possamos viver pela plena consciência, Senhor Jesus, de que isso é viver Cristo, de que isso é proclamar o Evangelho e todas as Tuas virtudes. Amém? Vocês podem se manter de pé ainda? Se tiver alguém aqui, você não sabe nem como você chegou aqui. Você está aqui, você pensa até que foi por acaso. Você pensa até que você veio pelo jogo bacana, pelo salgadinho, pelo refrigerante. Mas ei, Deus está falando assim para você. Você não veio por acaso. Você não está aqui por acaso. Sabe tudo isso que você acabou de ouvir? Sabe essa geração eleita que foi escolhida a dedo? Você faz parte dela. E nessa noite Ele fala para você: ei, eu estou aqui, filho. Venha a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu te aliviarei. É isso que Ele fala para você nessa noite. Então, para você que ouviu essa mensagem, nunca teve a oportunidade de aceitar o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, levante a sua mão do seu lugar, que eu gostaria de orar por você. Alguém? Amém, então, glória a Deus. Muito obrigado pela atenção de vocês, que Deus os abençoe poderosamente.